Boa tarde, alunos do segundo ano. Espero que vocês estejam bem, né? Eu estou bem, saudade já de vocês. E hoje na aula nós vamos falar sobre conto literário. Nós comentamos em sala já sobre alguns gêneros narrativos. E esse é muito semelhante a muitos gêneros que nós já vimos. Concorrente curricular, língua portuguesa, professora Tauane. Bom, o conto literário ele é um gênero textual, né, que pertence à tipologia narração, né? Ou seja, se ele é uma narração, vai possuir um narrador que vai contar uma história. É o que faz dele um texto narrativo. Bom, algumas características. Bom, se ele é um texto, se ele é um gênero que pertence à tipologia narrativa, logo ele vai possuir narrador. E nós vamos ter, a princípio, 2 tipos de narradores. Lógico que nós não temos só esses. Tem mais uma aqui só porque não vem ao caso falar sobre ele agora. Nós temos o narrador personagem e o narrador observador. Sendo que o narrador personagem é aquele que conta a história e participa dela. E o narrador observador é somente aquele narrador que só conta a história, em momento nenhum ele vai participar da história. Ele vai observar os fatos e vai narrar. Logo, nós vamos ter aqui o foco narrativo. O foco narrativo ele está extremamente ligado ao tipo de narrador que eu vou ter no meu texto. Se lá no meu conto literário eu tenho narrador personagem, automaticamente eu vou ter como foco narrativo a primeira pessoa. Porque se eu participo da história, então eu vou ter que narrar me incluindo dentro da história. Então o texto vai vir narrado na primeira pessoa, lembrando que a primeira pessoa é o eu e o nós. Depois, se eu tiver como narrador observador dentro do meu texto, automaticamente eu vou ter como foco narrativo a terceira pessoa, né? Se eu só estou contando a história, eu não faço parte da história, então eu vou utilizar a terceira pessoa, que é o ele, né? Bom, em relação aos personagens, o conto literário ele vai ter personagens principais e secundários, porém serão pouquíssimos os personagens que vai fazer parte do enredo da história, né? Temos ali 1, 2, 3, no máximo 4 personagens que vai fazer parte da história. Diferentemente do romance, por exemplo. O romance tem uma série de personagens principais. A novela vai ter uma série de personagens principais. O conto isso não vai acontecer. Em relação ao espaço, o espaço é o ambiente em que a história vai acontecer, que o enredo vai se desenrolar. E no conto literário, esse espaço ele é limitado, entre aspas, único. O que seria isso? A história, o enredo em si, ele vai acontecer somente em um ambiente, ou só na sala, ou só na cozinha, ou só na escola. A história ali, ela vai limitar esse espaço. Depois, nós vamos ter aqui o enredo. O que seria esse enredo? O enredo, ele desenrola-se a partir de uma situação conflito. Né? O enredo, ele é de fato o momento em que a história inicia, que de fato começa a desenrolar os fatos principais da história. E esse enredo, ele vai desenrolar a partir dessa situação conflito. Não que isso não vá acontecer lá no romance, não que isso não vá acontecer na novela. Porém, no conto isso vai acontecer de uma forma mais restrita. Porque no conto nós vamos ter apenas uma situação conflito. Enquanto na novela nós temos várias situações conflitos, no romance nós temos várias situações conflito. No conto nós vamos ter só uma. Outra característica importantíssima no conto é o clímax, que faz parte da característica, é o clímax, que é o momento de maior tensão
dentro da história, que faz o leitor sentir-se curioso. Ou seja, o clímax é aquele momento que vai despertar a curiosidade do leitor para saber como que vai terminar a história. Como que vai terminar o final dessa história, né? Então é aquele momentinho em que tem um suspense maior, né, para levar o leitor até essa curiosidade. E logo após o clímax, nós vamos ter aí o desfecho. O desfecho é como a história termina. É o final da história. Como que a história terminou? Final feliz ou final trágico? Como que se deu o final dessa história? Ele é o desfecho. E no conto literário, nós vamos ter o tempo. O tempo dentro do conto, ele é reduzido. Diferente da novela, que vai semanas, meses, né? Diferente do romance, que pode ir meses, pode ter anos. No conto, o tempo ele vai durar ali em torno de minutos ou horas. Mas como que eu vou cronometrar esse tempo dentro do conto? A partir do momento que se iniciou o enredo. A partir do momento que o enredo se iniciou, você vai observar que os fatos, as ações que os personagens estão executando dentro da história, da narrativa, eles vão acontecer em torno de alguns minutos, algumas horas no máximo. Sempre vai ser bem reduzido o tempo. Então, vamos ver aqui. Próximas características. Bom, o conto literário ele é uma narrativa curta. Olhando a olho nu, se eu pegar um conto, uma novela e um romance, eu vou observar que em termos de páginas e linha, o curto ele é bem menor do que a novela vai ser dividida em capítulos, assim como o romance. O conto ele não é dividido em capítulos, né? O que faz dele uma história bem curtinha, de começo, meio e fim. Em relação aos aspectos linguísticos, isso aqui é muito importante, que é os verbos no pretérito, ou seja, no passado. Como nós estamos falando de gênero narrativo, uma característica linguística marcante desse gênero é o verbo vir sempre no passado. Porque se eu estou contando uma história, eu vou entender que essa história já aconteceu, certo? Então, os verbos sempre vai vir no passado. Lógico que é os verbos predominantes dentro do texto, não que vão ser todos. Porque, por exemplo, no momento em que o personagem estiver falando dentro do texto, pode ser que ele use verbos no presente, porque aquela ação está acontecendo exatamente no momento em que ele está falando. Mas quando você volta para a narrativa em si, você vai observar que os verbos centrais eles vão estar no pretérito. Em relação à variação linguística, né, que a forma que a língua variou dentro desse gênero, nós vamos ter que formal e informal. Por quê? Porque você pode pegar sim contos que eles sejam numa linguagem extremamente formal, como por exemplo contos de Machado de Assis, que ele faz uso de uma linguagem bem formal porque ele quer retratar a burguesia, né? Que faz uso dessa linguagem padrão, mas também nós podemos achar contos de linguagem informal, que são contos regionalistas que quer retratar a característica de uma certa região, com pessoas às vezes mais humildes, mais simples, então vai acontecer o uso dessa linguagem informal. Então, na verdade, essa variação linguística ela vai variar de público para público. E o discurso? O discurso nós temos 3, só que a princípio nós vamos ver 2, que são os mais usados, não que o outro não seja, mas por enquanto nós vamos ficar só nesses 2. Nós temos o discurso direto e o indireto. O discurso direto é aquele em que o narrador permite que os personagens reproduzam suas falas. Então, todas as vezes que o narrador do texto, ele permite que os personagens reproduzam suas próprias falas, ele vai dar esse espaço para os personagens e assim vai aparecer os usos de pontuações travessão ou às vezes aspas. Normalmente, textos narrativas mais antigas, assim, que não pertencem à literatura bem contemporânea, sempre vai aparecer o uso do travessão, que é o mais usado, mas também pode aparecer as aspas.
E o discurso indireto é aquele que o próprio narrador reproduz a fala dos personagens de acordo com o seu ponto de vista. Então, o discurso indireto, o narrador ele não vai dar espaço para os personagens reproduzir as suas falas. Ele mesmo é quem vai reproduzir a fala do personagem de acordo com o ponto de vista dele. Porque ele vai escutar o personagem falar, ele vai ouvir o que o personagem falou para depois ele reproduzir isso para o leitor. Então, pode ser que ele não reproduza de acordo